Então você tem que viver totalmente no Espírito. O tempo todo no Espírito. Senhor Jesus, Eu tenho por que que viver. essa preocupação? Porque você não pode anular o que Cristo fez. Quando você deixa isso de lado, você anula. Senhor Jesus, então eu e você tem esse compromisso e essa responsabilidade de viver no Espírito. Eu tenho que viver totalmente no Espírito. Eu tenho que viver totalmente no Espírito. Eu tenho que viver totalmente no Espírito. Contempemos o Oriente. Vivemos Oriente. Desejos de alegria que nos enche de prazer. E alegria que se enche de prazer. Ele em Cristo é a vida para nos satisfazer. Ele em Cristo é a vida para nos satisfazer. Sim, eis, se trabalhemos Se trabalhemos, a vida cultivemos. a vida cultivemos, Ao servo que labuta, ao servo que labuta. envia Deus a chuva. Envia Deus a chuva. Não estou só E não estou só indolenteiro. Tenho vida santo. Ele tinha presente. Do deserto fui eu, é disso sim eu sou vencedor. No deserto fui eu, é disso sim eu sou vencedor. Árvore da vida, eu vou permanecer. Na árvore da vida eu vou permanecer. Palavra digerida, ativo faz vencer. Palavra digerida, aqui não faz vencer. Mas com bem cuidado. Mas como bem cuidado, Parece inofensivo. parece inofensivo. Bonito, desejável. Por isso desejável. Mas vem do inimigo. Mas vem do inimigo. Pela árvore da morte. Pela árvore da morte. Foi o homem enganado. Foi o homem enganado. Quer fazer o bem não pode. Quer fazer o bem não pode. E assim é derrotado. E assim é derrotado. Para sermos aprovados, passamos por pressão. E para sermos aprovados, passamos por pressão. Ninho confortável vai a ser a primor. Sai do ninho confortável, vai a ser a primor. Disciplina, não reclame e vá logo trabalhar. Se lutará, se você irá reinar. Se quiser ter alegria, Coma da árvore da vida. 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 Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Tchau, tchau, tchau. A nova fase já começou. Eis o caminho do Senhor. Desce aí. Desce aí. Comportagem. Comportagem. Percorrendo. Percorrendo. As cidades. As cidades. Desce aí. Desce aí. E comportagem. Comportagem. Percorrendo. Percorrendo. As cidades. As cidades. Mesmo que não seja fácil pregar o evangelho. Oi, oi. Temos como sacerdote por nós intercedendo. Enfrentando aqui gigantes nesse mundo vil escuro. A palavra nos garante, eu serei o seu escudo. A palavra de Cristo traduzem esperança. Temos em nosso espírito justo que abundância. Não deixemos decadente nosso fogo se apagar. Mas com um adolescente vamos vir e praticar da promessa feita a Abraão. A aliança é a confirmação. Venha fé por nosso ouvir.
responsabilidade. Com Deus vamos nos unir e ter responsabilidade. Multiplicação deve ocorrer para a igreja não desaparecer. Multiplicação deve ocorrer para a igreja não desaparecer. Para a igreja não desaparecer. Para a igreja não desaparecer. Para a igreja não Oi. Amém? Próximo hino. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza, seguir após ti. Meu eu repeli para a vida da igreja. Te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza, seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem foi aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar mudei. Minha velha atitude aguento entornei, fiz, Senhor, o que pude até o fim. Quem ama o Senhor sem fardo suor, sua palavra pratica, e seu ordenar faz sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, faz sua casa na areia. Vem chuvas e rios e ventos bravios, grande ruína ao rodeia. Quem ama o Senhor guarda sua palavra, e o Pai e o Senhor neles fazem morada, um lar real em plena comunhão e perfeita unidade, a cooperação e andar na verdade. Afinal, questiona o Senhor, tu me tens amor, vai apacentar meus filhos. Questiona, fez três, fez mês após
após vez, de servos bons necessito. Senhor, te amar, não só de falar, sempre de fato e verdade. Eis meu proceder, vou me arrepender para andar na verdade. Quem ama o Senhor não diz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, põe-se a servir. Quem ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, vai seguir. Senhor, te invocar, que te faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Em revelação, a igreja é ação, santo viver do chamado, e há de levar com Cristo a reinar, quem foi aperfeiçoado. Quem ama o Senhor, guarda sua palavra e dirige com amor. Ela não é pesada, jamais a mim por te amar mudei. Minha velha atitude, um bem tornei. Fiz, Senhor, o que pude até o fim. Quem ama ao Senhor, ceifa do suor, sua palavra pratica, e seu ordenar faz sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, faz sua casa na areia. Vem chuvas e rios e ventos bravios, grande ruína rodeia. Quem ama o Senhor, guarda sua palavra, e o Pai e o Senhor nele fazem morada, uma real em plena comunhão e perfeita unidade, a cooperação e andar na verdade. Questiona o Senhor, tu me tens amor, vai apacenta meus filhos. Perguntas fez vez após vez, de servos bons necessito. Senhor, te amar, não só de falar, sempre de fato e verdade. Eis meu proceder, vou me arrepender para andar na verdade. Quem ama o Senhor,
boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, põe-se a servir, se ama o Senhor, quem seu nome invoca e cheio de amor, os concebos consola, faz seguir. Amém, amém, amém. Capitães de tropas, capitães de tropa. Capitães de tropas. Esses combatentes para a guerra convocados. Firmes e valentes, brevemente preparados. Decidido com rosto de leão. Qual novilho servem com disposição. O águia nunca perdem a visão. Como o homem é por Deus, seu coração. Como o homem é por Deus, seu coração. O arco a flecha mira, O arco flecha mira, afunda a pedra tira. Afunda a pedra tira. E com escudo e lança, assim a tropa avança. E com escudo e lança, assim a tropa avança. Recebendo ordem dizem sim e amém. Recebendo ordem dizem sim e amém. O menor soldado é o que vale a 100. o menor soldado equivale a 100. Moral tão alto que nunca igual se viu. O moral tão alto nunca igual se viu. O mais forte deles é o que vale a mim. O mais forte deles equivale a mim. Como vem do céu as gotas do orvalhão. Como vem do céu as gotas do orvalhão. A Cristo Deus, mais soldador. Eles com o rei estão comprometidos. Eles com o rei estão comprometidos. Nobres capitães, guerreiros destemidos. Nobres capitães, guerreiros destemidos. Jovens, tropas, ao comando. Jovens, tropas, ao comando. Vão à terra conquistando. Vão a terra conquistando. O general é cristão. O general é cristão. O pai o escolheu. O pai o escolheu. Capitães, nós somos do exército de Deus. Os capitães, nós somos do exército de Deus. O exército de Deus. O exército de Deus. O exército de Deus. Então invoca. Amém, Senhor Jesus. O ponto 3, amém. Amém. Ponto 3. Senhor Jesus. Após oferecer as ofertas, Após oferecer ofertas conforme. Oi. Abraão caiu em profundo sono e foi acometido por grande pavor e densos trevas. Que isso significa? Estamos na uma luta de reinos para que a vontade de Deus se estabeleça. Há batalhas árduas. Precisamos de intercessão de nosso sumo sacerdote. Estejamos prontos para lutar. Amém, Senhor Jesus. Aninha, qual foi sua luz? Estejamos prontos para a luta. Amém, Senhor Jesus. Próximo hino. Esperando e apressando. Amém, Senhor Jesus. Restringe meu viver e faz. Me
florescer contigo mais. Meu sim, Senhor, vem nos dar para o mundo expressar. Restringe meu viver e faz-me parecer contigo mais. Meu sim, Senhor, vem inundar para o mundo expressar que eu sou e escolhi te amar, servir. Quero dar palavra, falar e evangelizar, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Fiel me faz em meu andar, ao mundo quero as costas dar. A teu chamado atender, te ofertar todo meu ser e viver por ti, para ti. É teu reino vir, invocar-te, sempre buscar e servindo estar, esperando e apressando, sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Restringe meu viver e faz-me parecer contigo mais. Meu ser, Senhor, vem inundar para o mundo expressar que eu sou e escolhi te amar, servir. Quero dar palavra, falar e evangelizar, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Fiel me faz em meu andar, ao mundo quero as costas dar. A teu chamado atender, te ofertar todo meu ser e viver por ti, para ti. É teu reino vir, invocar-te, sempre buscar e servindo estar, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Esperando e apressando, esperando e apressando, esperando e apressando. A volta do Senhor, a volta do Senhor, a volta do Senhor. Amém. Ponto 4, imersão. Amém, amém, amém. Senhor Jesus. Amém? Vamos ler todos juntos? Se em vez de crer, você questiona a palavra, afastar-se do Deus vivo, que é quem nos conduz a cada dia,
Por isso, creia na palavra, viva a vida da igreja intensamente, fazendo imersão na palavra, gritos de guerra, na comunhão com os irmãos, somos exortados a não ter um coração incrédulo. Senhor Jesus, vamos colocar em prática esse ponto. Senhor Jesus, vamos de 3 em 3, vamos ter comunhão nesse ponto 4, amém? Senhor Jesus, 3 em 3. Vamos ficar de pé. Amém, amém, amém? Na palavra viva, eu quero crer. Na palavra viva, eu quero crer. Na palavra viva a vida da igreja. Intensamente, viva a vida da igreja. Intensamente, viva a vida da igreja. Intensamente, fazendo imersão. Fazendo imersão. Fazendo imersão. E mais o quê? Na comunhão com os irmãos, na comunhão com os irmãos, na comunhão com os irmãos. Oi? Gritos de guerra e comunhão. Gritos de guerra e comunhão. Somos exaltados. Anotei no coração. É sim, manter um coração. Crendo na palavra. Senhor Jesus, vamos ter leitura bíblica? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. Só o título? Certinho. Vamos dar uma lida no título de hoje? A aliança de Deus com Abraão, concernente à descendência e à terra. A aliança de Deus com Abraão, concernente à descendência e à terra. Senhor Jesus. Amém. Bom desfrute. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos, graças ao Senhor. Nós chegamos na mensagem 25, né? Estamos vendo o livro de Gênesis. E graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado muita revelação nesse livro, né? Porque o Senhor tem nos levado a sair de vermos a palavra de maneira tradicional. E principalmente dentro da experiência de Abraão, né? O Senhor ele tem nos mostrado qual coração, né, ele almeja para que de alguém que quer servir a Deus, né? Que tipo de coração ele almeja de alguém que vai trazer o Senhor de volta, né? Que vai estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Senhor Jesus,
Graças a Deus, irmãos, porque Abraão, ele não era como Ló. Essas últimas mensagens, o Senhor tem nos mostrado dois personagens. Um é Abraão e o outro é Ló. Alguém que era totalmente desprendido das coisas materiais, mesmo sendo uma pessoa rica, né, para a sua época, e alguém que surfou na bênção de Abraão, conseguiu muitos bens, mas não tinha o mesmo coração. E por ser apegado às coisas materiais, à vida fácil, acabou tendo um destino trágico, né? Não só para ele, mas como para a sua família. Ó Senhor Jesus, segunda-feira da imersão da semana, né, traz alguns pontos aqui bem aplicável à nossa experiência no momento em que nós estamos vivendo, né? O ponto 1 diz assim, ó, Abraão buscava encontrar o Deus verdadeiro e servi-lo. Isso aí é o primeiro ponto, irmãos, que diferenciou Abraão de toda aquela geração. Por isso que a Bíblia fala, né, que ele era o único com esse coração. Mesmo vivendo em uma terra cheia de idolatria, onde a sua própria família era envolvida, né? O seu pai era fabricante de ídolos, mas nele havia uma insatisfação em relação à adoração a Deus. Ele não estava satisfeito com a maneira como as pessoas buscavam a Deus. Todos buscavam a esses ídolos, a esses deuses, para benefício próprio. Não era porque gostava dos deuses, né, que eles adoravam, mas era para que eles fossem beneficiados em alguma coisa. E nesse ponto aqui a gente precisa aprender uma lição. Irmãos, se você estiver buscando a Deus por causa de benefício próprio, sabe? Por causa de uma cura, por causa de um bem material, muitas vezes por não conseguirmos isso gera insatisfação em nosso coração. E aí é revelado, né, o tipo de coração que nós temos em relação ao nosso Deus. Não vamos buscar a Deus como os buscam os adoradores de ídolos. Ele buscava o Deus verdadeiro. E independente de que ele fosse beneficiado ou não, né? Olha só, tem lógica um negócio desse. Você está buscando o Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro aparece para ele, e em vez de dar algo concreto, deu a ele apenas uma promessa. Deu a ele apenas uma promessa. Quem está desesperado, quem está buscando alguma coisa, quer algo urgente, né? Quando você recebe uma promessa, às vezes algumas pessoas, né, principalmente no período de política, né, os políticos chegam lá, aí, pai, estou precisando disso, assim, se eu for eleito, com certeza eu vou dar. Como é que você vai, né, você vai ficar satisfeito? Isso vai lá dar nada, né? Quando ganhar vai esquecer de mim, não vai aparecer mais nem aqui na rua. Mas alguém que busca Deus de maneira pura, sem interesse próprio, segue a direção sem questionar, sem saber o que lhe espera. Eu estava questionando, né, esses dias com os irmãos. Eu acho que quarta-feira a gente estava lá em Santana. Eu estava vendo que na terra havia tantas terras mais férteis do que aquela terra de Canaã. É tanto que quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele teve foi o quê? Fome, porque a terra estava, né? Mas Deus enviou Abraão para essa terra, porque ele tinha um objetivo, né? Nessa semana nós vimos, né? Eu vou só abrir aqui um parênteses, às vezes eu me perco nesses parênteses, mas, né, Pedro Donga, nessa mensagem, no final da mensagem, né, ele mostrou que tipos de habitantes haviam ali na terra de Canaã, né? Seres ainda, né, que foram gerados, remanescentes ainda daquela situação lá de Gênesis 6, gigantes, né, pessoas anormais, quer dizer, algum anjo, né, algum desses anjos rebeldes ainda,
né, eu sempre me questionava porque a Bíblia diz que havia gigantes naquela época e depois disso, né? E esses gigantes estavam aonde? Assis, na terra que Deus prometeu. Quer dizer, mandou ele para uma terra onde havia pessoas fortes, pessoas que não era fácil de se vencer. Tanto que quando os espias, né, na época de Moisés, que foi entrar na terra de Canaã, ele viu, quando entrou lá, ele disse que os moradores da terra, eles eram como gafanhotos diante deles. Tão grandes eles eram, né, descendentes de Naquins, né? Eu acho que o nome é mais ou menos esse. Eu sou um pouco ruim de decorar esses nomes, né? E essas pessoas habitavam naquela terra. E Deus queria, irmão, expurgar, purificar aquela terra de pessoas, de seres que não eram, tá certo, seres humanos puros. Vocês entendem o que seria da humanidade se Deus não tivesse julgado a terra em Gênesis 6, ali com o dilúvio? Esses seres dominariam a terra. E o Senhor fez uma promessa a Adão e a Eva, que o descendente da mulher esmagaria a serpente, né, a cabeça da serpente. Isso ele estava se referindo a Cristo, né? E a serpente nós sabemos que é Satanás. Mas como é que Deus obteria a sua concretização do que ele prometeu se a humanidade não fosse pura? Por exemplo, Cristo ele não nasceu do homem, mas ele é fruto do Espírito Santo, né, que fecundou a Maria, de quem nasceu Jesus Cristo. Mas se os seres humanos até essa época, e a tendência de que um povo mais forte subjuga aquele mais fraco ao ponto daquele deixar de existir, irmão, se não tivesse sido julgada aquela situação, a humanidade como nós conhecemos hoje não existiria mais. Como Cristo ele viria? Viria de um ser humano impuro, descendente de anjos caídos, de anjos rebeldes? Deus não permitiria isso. Assim também como não permitiu, depois disso, que esses seres permanecessem. E a direção que Deus deu, não só para Abraão, mas concretizando-se principalmente por meio daquele povo que, por meio de Moisés, liderou, né, o êxodo ali do Egito até Canaã, era para que entrasse ali e exterminasse todas aquelas raças, todas aquelas pessoas que ali habitavam, né? Dos mais conhecidos assim que nós podemos citar aqui, né, por exemplo, tem Golias. Golias era enorme, eram descendentes desses, e havia também outros naquela época, irmãos, mas Deus não usa força humana para lidar com esses seres. Deus, Ele é quem faz a obra, só precisa você ter um coração, assim como Davi teve. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele não suportou a afronta que aquele, né, Golias, aquele circunciso fazia contra o povo de Deus, né? E ele sem escudo, né, foi em nome do Senhor, com algumas pedrinhas que pegou ali no leito ali do rio, né, seco, e ele derrotou Golias. Graças a Deus, irmãos, que hoje nós também, assim como esses homens, enfrentamos muitos gigantes nessa época. Eu acho que o principal gigante que nós enfrentamos está dentro de nós mesmos, que é a nossa vida da alma. Deus, Ele quer exterminar a nossa vida da alma. Não, como é que eu posso dizer, cative a sua vida da alma. Irmãos, Deus odeia a sua vida da alma, sabia disso? Deus, Ele não odeia a sua alma, Ele quer salvá-la, quer salvar a minha alma, mas Ele odeia a sua vida da alma. Assim como aqueles gigantes eram um empecilho e um obstáculo para o povo de Deus, irmão, nossa vida da alma é terrível. A nossa vida da alma, ela se levanta contra tudo que diz respeito à vontade de Deus. Ela não é submissa, ela não é simples, ela não é obediente. Ela só quer fazer do jeito que ela acha que é o correto fazer. Então, a ordem
para o povo de Israel também é a mesma para nós hoje. É acabar com a nossa vida da alma, é exterminar a nossa vida da alma. Não tenha pena da sua vida da alma, irmãos, né? Quando nós saímos, por exemplo, para os TCIs, para a expansão, a nossa vida da alma, ela quer o quê? Conforto. Você passa o dia trabalhando, é justo, né, neguinho? Passa o dia trabalhando. Eu estava lá em Santana do Mar, eu estava falando isso para os presentes lá. As mulheres, né, eu não estou falando isso de uma maneira, tá certo? Tem suas exceções, mas as mulheres, elas têm um zelo maior com a casa. Não tem ou não tem? Hein, Aninha? Tem um zelo maior com a casa. Quer ver sua casa organizada, não quer ver bagunçada. Mas aí, a casa da adolescente é escalada para sua casa. E na próxima é para dobrar. Aí você, por ter aquele apego com a sua casa, você já fica ali. Mas mesmo assim você obedece. Isso, irmãos, é tratar com a sua vida da alma. Já os homens são com relação a carros. Aí eu vou olhar para neguinho também. Nós compramos, eu estava dizendo, quando você compra um carro, muitas vezes, a primeira coisa que a gente vai comprar um carro, neguinho, é ver o KM do carro, né? Porque quando um carro é muito rodado, a gente já, por mais bem conservado que ele esteja, mas a gente sabe que, né, coitado, o meu não vale nada. Já olha o KM do carro. Mas aí você ora ao Senhor, Senhor, me dá um carro para servir ao Senhor. Irmãos, quando você orar dessa maneira, preste bem atenção. Você vai rodar muito, e você vai botar todo tipo de gente dentro do seu carro. Independente de que você goste ou não, sabe, irmãos, não é que você é obrigado a gostar, mas você é obediente ao que o Senhor está lhe dando. Aí você trata com a sua vida da alma. Não é que se eu goste ou não, sabe? Eu não gosto, irmãos, eu sou muito caseiro. Eu, por mim, sabe, quando os irmãos começaram, nós começamos a envolver, criar os TCI, Pedro Dong, ele deu tanta ênfase a isso, a gente precisa criar TCI, os TCI precisam operar, não só na cidade, mas também nas cidades que já tem igreja, nas cidades que também não tem igreja. Isso, minha vida da alma já se inquietou-se, porque eu gosto de ficar na minha casa, estava bom demais do jeito que estava. Toda terça-feira a gente ia para o grupo familiar, quinta-feira, né, às vezes a gente juntava, às vezes não juntava, assistia a live, né? Mas agora os irmãos querem que a gente saia com o nosso carro para a cidade como Santana do Matos, né? Lá para Pedro Avilino, lá para Lages. E isso mexe com quem é caseiro. Pelo menos com isso, mas graças a Deus, irmãos, que todos esses dias o Senhor tem me feito honrar esse encargo e sair junto com os irmãos. Isso é tratar com a nossa vida da alma. Então você percebe, irmãos, quantos gigantes, e o principal deles é a nossa vida da alma. Se nós colocarmos a nossa vida da alma no devido lugar dela, sabe, irmãos, Deus ele vai ter grande avanço no nosso meio. Então, graças ao Senhor, porque assim como Abraão precisava, ele confiou no Senhor, ele teve um coração simples, um coração puro. Os adolescentes lembram bem daquela sigla, SOS. O que quer dizer SOS? Simplicidade, obediência e submissão. Simplicidade, precisamos ter um coração simples para servir a Deus nesse momento em que o Senhor está nos, né, colocando. Precisamos ser obedientes, assim como Abraão, que mesmo não sabendo para onde ir, mas ele obedeceu à determinação de Deus. E também precisamos ser submissos, sabe? Nós temos um coração muito rebelde, irmãos, né? Os adolescentes, a gente sabe que essa fase no mundo da adolescência é um período de rebeldia, é ou não é? Adolescente, ele chega nessa fase, é a fase mais complicada, mas é por isso, e eu queria falar uma palavra para vocês. Deus, ele tem falado por meio do nosso amado Pedro, né, ali em Salmo 110, que o Senhor fez uma promessa e aquela profecia está se concretizando nos nossos dias. Mas lembrem-se, vocês precisam permanecer com esse coração simples, puro, né, obediente e submisso. As tropas,
elas andam com capitães. As tropas, elas precisam ser submissas aos capitães, e não rebeldes aos capitães. Não deixe que Satanás coloque orgulho no coração de vocês. Vocês são preciosos para o Senhor. Estou falando para os adolescentes, né? Nessa faixa, as crianças e adolescentes. Mas não deixe que Satanás exalte o seu coração. Agora somos nós. Não, vocês precisam. A bênção de Deus sobre vocês está nessas 3 itens: simplicidade, obediência e submissão. Se permanecerem dessa maneira, irmãos, Deus ele vai fazer, assim como está fazendo, grandes coisas por meio de vocês. Ó Senhor Jesus. E aí ele continua: porém, Ló, seu sobrinho, tinha um coração voltado para os próprios interesses. E embora fosse abençoado por estar junto de Abraão, aceitou separar-se dele, escolhendo a planície por oferecer condições de vida mais fácil. Não escolhamos uma vida cômoda. Ainda que o caminho pareça mais difícil, perseveremos em seguir e servir ao Senhor. Amém? Não vamos escolher uma vida fácil. O ponto 2, quando Ló se separou de Abraão, Deus pôde se abrir com ele a respeito da terra que lhe daria. Quando há corações voltados a interesses pessoais, como posição ou fama, o Senhor não pode avançar. Mas quando resta apenas corações puros, como o de Abraão, Deus diz: ergue os olhos, levanta-te e percorre esta terra, porque eu te darei. Senhor Jesus. Irmãos, que ponto, né? Assim, aqui a gente pode extrair não só luz com relação ao tipo de pessoa, o tipo de coração que Deus ele espera, mas também advertência, uma admoestação séria com relação ao nosso coração. Quando há corações voltados a interesses pessoais, como posição ou fama, o Senhor não pode avançar. Ló, é interessante que nesse trecho, né, Gênesis, vamos aqui para Gênesis, capítulo 13, né? Senhor Jesus. Interessante que aqui no versículo 14 do capítulo 13, o Senhor ele faz questão de dar essa ênfase. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Tá certo? Depois, irmãos, enquanto houver pessoas com coração igual ao de Ló, Deus ele não pode nos fazer dar um passo seguinte. Enquanto Ló, que só pensava nele, só pensava em seus próprios interesses, não se separou de Abraão, Deus ele não pôde falar a Abraão para erguer os olhos, levantar e percorrer a terra. Por quê? Porque quando há corações, quando há pensamentos divisivos, ou seja, um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer do outro, não é? Por exemplo, Ló, mesmo que tenha saído juntamente com Abraão, lá de Ur dos Caldeus, passou todo esse tempo junto com Abraão, mas seu coração, irmãos, ele não se deixou trabalhar o seu coração. Quando houve aquela contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e Abraão disse que por eles serem parentes chegados, não era boa aquela situação, e que eles deveriam se separar. Se Ló tivesse um coração que primeiramente reconhecesse de onde é que vinha a bênção e as riquezas dele, ele teria batido o pé e disse: se o problema for meus rebanhos, eu não quero ter nada, eu quero é permanecer junto do Senhor, porque tudo que eu tenho é por sua causa, tio, tudo que eu tenho é a bênção que Deus lhe dá, e eu sou abençoado. Se o problema for esse, eu vou ser um pastor seu. Mas só que o coração de Ló não estava dessa forma. Ele queria talvez ser igual a Abraão, né? E ele não percebeu com quem estava a bênção de Deus. Irmãos, aí eu estava tocando, vamos perceber onde é que está a bênção. Se você está percebendo que por ali está sendo abençoado, vá junto. É Abraão que está sendo abençoado, Assis. Eu quero estar junto. É dessa maneira que o Senhor está avançando. Eu quero fazer do mesmo jeito. Não queira fazer diferente.
Acho que foi na imersão passada que nós vimos, não vamos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, vamos seguir do jeito que o Senhor está abençoando, né? E é interessante que mesmo depois que Ló apartou-se de Abraão, o Senhor ainda deu oportunidades para que Ló se voltasse. Por exemplo, quando nós chegamos aqui no capítulo 14, 4 reis, né, vindo daquela região que Abraão, né, o irmão já falou para nós, né, já destrinchou lá cada rei daquele, de onde ele vinha, né, ele foi até onde aqueles reis de Sodoma e Gomorra, mais 3 reinos, e guerreou contra eles. Ló estava no meio deles, e eles foram derrotados, e Ló foi levado cativo, juntamente com tudo que ele tinha. Quer dizer, ele seguiu para as Campinas do Jordão, foi descendo as suas tendas até chegar em Sodoma, e o resultado foi que ele foi, né, levado cativo por esses 4 reis. E quando Abraão soube do que acontecera, ele juntou, ouvindo Abraão, capítulo 14 do versículo 14, versículo 14 do capítulo 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez trair 318 homens, dos mais capazes, nascidos aonde? Em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os seus bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, olha só, e ainda as mulheres e o povo. Aí eu pergunto, Ló desceu com Abraão? Foi para onde? Voltou para Sodoma de novo. Às vezes a gente passa por situações, irmãos, a gente não aprende, sabe? Deus sempre está nos dando oportunidades, mesmo que não fosse a vontade de Deus que Ló tivesse seguido junto com Abraão, mas se ele foi, ele era para ter percebido o problema, irmãos, é o coração de Ló. Ló, ele já estava em Sodoma e muito provavelmente ele não só tinha bens, mas ele tinha posição naquela cidade. É tanto que quando os anjos chegaram em Sodoma para, né, destruir Sodoma, onde é que estava Ló? Estava na porta da cidade. Isso era uma característica dos homens que tinham posição, algum tipo de título na cidade. E Ló estava lá. Quando você, a gente vê, por exemplo, hoje no cenário político, que muitas vezes, o que atrai, às vezes, normalmente a gente pensa assim, não, o político só quer dinheiro, aí às vezes a gente olha determinadas pessoas que não precisam disso, mas ainda assim querem se candidatar. O problema não é só o dinheiro, não é só, né, você ter uma situação financeira boa, mas é o título que você tem, é a fama. Às vezes você não quer deixar seu título, você não quer deixar a sua fama, a sua posição. Um certo irmão, quando o irmão chegou para ele, né, esse irmão que normalmente dividia a palavra na instância, os irmãos chegaram, irmão, para que pudesse dar mais espaço para o irmão Pedro Dong, né, descarregar o seu encargo, o seu sentimento, precisaria de mais tempo. Ele disse assim, se você me tirar isso, com essas palavras dele, vocês vão me tirar tudo. Quer dizer que o mais importante para ele, tudo para ele, era estar ministrando uma palavra ali na instância. Olha só que coração. Eu pergunto, irmãos, que tipo de coração é esse? É alguém que está preocupado com os irmãos? Ou com a sua posição, o seu nome, querer aparecer? Graças a Deus, assim como Ló, né, eu acho que 2023, né, o ano de 2023 foi um ano muito conturbado. Irmãos, mas depois que Ló, sabe, se separou, que o Senhor tirou Ló do nosso meio, irmãos, 2024 nós tivemos grandes vitórias, grandes avanços. Tivemos ou não tivemos? E tivemos praticamente o ano inteiro para que essas ferramentas que Deus nos deu pudesse ser concretizada. Hoje,
nós temos, irmãos, uma dispensa, sabe, um almoxerifado, como o Pedro Dom falou, vasta. Você está precisando, para fazer a obra do Senhor, irmão, você não precisa inventar mais nada, é só ir lá no almoxerifado, tem lá grito de guerra, imersão, TCI, né? CDA, CEAP, PAC, Ministério das Irmãs, né? Final da reunião tem uma boa notícia para vocês, tá bom? Tem um aviso para vocês. Tudo, Expolivro, tudo isso está onde? No nosso almoxerifado espiritual. Só precisamos ir lá e buscar e usar. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele está fazendo grandes coisas no nosso meio. O ponto 3 diz assim, ó, Deus hoje nos diz, Deus está falando para você, levanta os olhos, diga aí para o irmão, levante os olhos, Senhor Jesus, levanta os olhos, Ele conta conosco, irmãos, diga para o irmão, Deus conta com você, Senhor Jesus, Deus conta com você para fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, irmãos, Deus Ele conta conosco para cumprir a sua vontade aqui na terra. Não fiquemos presos aos arredores, não fiquemos presos aos arredores, nem limitados pelas necessidades. Ele quer dar-nos toda a terra. Estejamos dispostos a ir e a sujeitá-la a Cristo. Onde quer que Ele nos envie, somos cordeiros com Ele, e com Ele herdaremos toda a terra. Irmãos, é mesquinharia você querer ficar buscando, lutando por um pedaço de terra aqui, sabe? Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele é o dono de toda a terra. Ele não quer dar só um emprego a você, Ele não quer dar um pedacinho de terra a você, assim lá na serra. Ele quer dar toda a terra. Amém? Irmãos, nós somos cordeiros com Cristo. Se nós alargarmos a nossa visão e deixar, sabe, se nós erguermos os nossos olhos e deixarmos de ficar olhando para essa terra, você vai ver, irmãos, o que é que Deus está querendo dar a você. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. O ponto 4 diz assim, ó, nossa missão é pregar o Evangelho a fim de trazer o reino de Cristo sobre os homens. Quando a igreja cumprir essa missão, sujeitando todas as coisas a Cristo, virá o fim. Esse momento está próximo. Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder, irmãos. Sabe, todo dia, assim, eu tenho orado ao Senhor, Senhor, me desarraiga mais dessa terra, me desarraiga mais dessa terra. Quando você orar, se você orar dessa maneira como eu oro, irmãos, o Senhor, Ele vai começar a dar trabalho para você. Ele vai começar a dar trabalho para você. Se você parar de ficar olhando para essa terra, de ficar olhando para suas coisas, sabe, sua visão pequenininha de fundo de poço, já lembra, sabe aquela historinha? Um sapo, né? Você está como um sapo ali dentro do poço, você só vê 3 estrelinhas, 4 estrelinhas. Deus, Ele quer mostrar para você os céus, mas para isso você precisa sair de dentro do poço. Vamos erguer os olhos e olhar a terra, irmãos. Sabe, o Senhor está nos mandando erguer os olhos para olhar a terra, pregar o Evangelho. O que vai trazer o Senhor de volta é a pregação do Evangelho do Reino. E para isso, as cidades precisam ser alcançadas. Passamos um tempo aqui em Angico, ainda muito caseiro, né? Nem para Afonso nós íamos mais. É verdade, né? Está vendo? Nem para Afonso, né, que nós íamos mais. Mas o Senhor mandou erguer os nossos olhos. E agora nós estamos olhando, irmãos, para as cidades que estão à nossa volta. Sabe? E a tendência é que as cidades fiquem cada vez mais, porque nós precisamos fazer a obra do Senhor avançar rápido. Não temos mais tempo a perder. Não temos tempo para ficar lá em Pedro Avilino, passando 10 anos para que a igreja ali se firme. Precisamos, irmãos, investir pesado. Não temos tempo de ficar em Fernando Pedrosa, mais 10 anos precisamos investir pesado. Lá em Lages, irmão, não temos tempo de ficar ali indo uma vez
por semana, esperando 10 anos. Não, irmãos, a gente precisa ter o coração, sabe? Dormir. Quando você tem um empreendimento, eu duvido que vocês, assim, que têm empreendimento, alguns irmãos que são comerciantes aqui, se deitem a cabeça às vezes e fiquem tranquilo. Porque tem que pensar no comércio, como expandir, sabe? Como expandir. Lembra o que é que o irmão Pedro, tem uma frase que eu esqueci, que ele falou assim, que se nós não expandirmos, estamos fadados à extinção, a acabar. Os impérios da época, né, daquela época, né, os impérios eram, por exemplo, como o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Grego, eram impérios expansivos. Eles não queriam apenas ali onde eles estavam, eles queriam expandir, porque quando eles expandiam, não era só o reino dele, eles expandiam a sua cultura. Irmãos, nós precisamos expandir a cultura da vida da igreja para todas as cidades. Não basta nós sabermos que existem irmãos lá, não basta nós sabermos que existem cristãos nas cidades que nós vamos. Precisamos expandir a nossa cultura, a cultura da vida da igreja, a cultura de Deus para aquelas pessoas, que é o Evangelho do Reino. E aí será pregado o Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que vai trazer o Senhor de volta, não é saber que em todas as cidades tem cristãos, não, irmãos. É que o Evangelho do Reino precisa estar lá. Precisamos dar oportunidade para que também os irmãos que estão lá conheçam o Evangelho do Reino. E também possam ser vencedores. É isso que vai nos fazer ser vencedores. É a expansão do Evangelho. Então vamos começar a ver a expansão de maneira diferente. Vamos começar a colocar isso no nosso coração. Ter o mesmo coração de Deus, de expansão, de conquistar as cidades, pregar o Evangelho. Mas precisamos ter o coração como o de Abraão, um coração obediente. Quando Deus aparecer e disser assim, vai, você tem que dizer amém. Vai, Assis, amém. Acabou de chegar da entrega das águas, o Senhor está dizendo assim, vai, Assis, amém, está certo? Porque se nós formos servir a Deus, irmãos, só quando nós tivermos vida fácil, sabe, as tribulações, todos nós temos tribulação aqui nessa terra, e não vai acabar de deixar não, vai piorar mais ainda. Ó Senhor Jesus, vai piorar mais ainda. Eu vou só aqui pular para... Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vocês lembram aí onde é que está aquela passagem lá de Melquisedeque? Senhor Jesus. Nós estamos num mar à deriva. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Oh, Senhor Jesus. Eu não estou encontrando aqui. Eu queria ver esse ponto aqui, mas tudo bem. Senhor Jesus. Na quarta-feira, ela diz assim, ó. Eu vou ler aqui o ponto 4, tá certo? Precisamos viver como se o Senhor fosse voltar amanhã. Precisamos viver como se o Senhor fosse voltar amanhã. Sejamos fiéis ao Senhor, lutemos pelo reino, não para adquirir riquezas. O Senhor pode fazer-nos prosperar. Mas se isso acontecer, tudo é para quem? Para Ele. Vivamos como quem espera a volta do Senhor. Como? Pregando o Evangelho do Reino por todo o mundo. Precisamos viver como que o Senhor fosse voltar amanhã. Se você soubesse que o Senhor ia voltar amanhã, Assis, você ia entregar água essa segunda-feira? Né? Você ia abrir seu comércio, neguinho?
Mas ainda isso não está no nosso coração. Olha, eu toquei nesse ponto, que ele é muito equilibrado esse ponto aqui. O Senhor pode fazer-nos prosperar. Não vamos abandonar agora nosso emprego, tá certo? Não vamos abandonar os nossos estudos. Não, né? Deus ele não está mandando você fazer isso. Não é isso que o nosso irmão está nos mandando fazer. Você pode prosperar, você pode conseguir as coisas. Mas se isso acontecer, pode ser que não aconteça, tá certo? Pode ser que não aconteça, tá certo? Pode ser que você não fique rico. Se isso não acontecer, mas se isso acontecer é para quê? Tudo é para Ele. Vivamos como quem espera a volta do Senhor. Eu vou pular aqui para... era esse ponto aqui que eu estava querendo. Muito bem. Quinta-feira, ponto 1. Temos necessidade de segurança. Temos ou não temos? O mar representa o mundo. E estamos nele como um barco nas águas. Nossa alma é frágil. E facilmente cai em angústia, ansiedade e estresse. Irmãos, só é o que tem nesse mundo hoje. Sabe? Nossa alma é como um barco nesse mundo, à deriva, né? Lembra daquela passagem, né? Quando o Senhor, ele estava num barco, e os discípulos estavam ali juntamente com ele, e começou a dar cipuada de vento, de água, jogando o barco para um lado e para o outro. Eles começaram a se desesperar, e começaram a clamar, Senhor, salva-nos, estamos, perecemos, estamos afundando, salva-nos, Senhor. Assim é nossa alma, irmãos. Todas essas coisas, às vezes, quando vem sobre nós, é a primeira coisa que nós ficamos logo atribulados, ficamos logo angustiados. E eu pergunto, será que isso é falta de fé? Eu não digo que isso seja falta de fé, irmãos, tá certo? Nós somos seres humanos, ainda estamos presos a essa terra. As angústias, as tribulações, os estresses da vida vão sempre vir, e a tendência é aumentar cada vez mais. Mas a questão e o segredo é aonde nós estamos ancorando, sabe, o nosso barco. Senhor Jesus, nossa alma é frágil, facilmente cai em angústia, ansiedade e estresse. Estaríamos condenados à inconstância? Não. Estaríamos condenados à inconstância? Irmãos, diga não. Senhor Jesus, quando vivemos pelo falar de Deus, lançamos a âncora da alma no Santo dos Santos. Aleluia! Irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava desfrutando, sabe? Quando vivemos pelo falar de Deus, lançamos a âncora no Santo dos Santos. Sua palavra nos firma e fortalece. 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 É por isso, irmãos, que é tão importante, pelo menos, sabe, eu vou dizer uma coisa, se você não está conseguindo ainda sair, se você não está conseguindo ainda ir junto com os irmãos na expansão, mas siga de perto a palavra de Deus, esteja junto da palavra de Deus. Irmãos, eu não sei os irmãos, eu vou falar a minha experiência, sabe, eu não sei os irmãos, mas uma coisa que tem assim me fortalecido nesses últimos tempos, que assim tem me dado ânimo, um novo fôlego para viver a vida da igreja com mais alegria, mais entusiasmo, mais encargo, é estar acompanhando de perto a palavra de Deus. Eu não tenho condições, por exemplo, para ir para o Paraguai, para a Argentina, onde irmão Pedro está, para os Estados Unidos, às vezes para a Ásia, até mesmo no Brasil, né, mais próximo aqui, eu não tenho condições, mas eu posso assistir às lives. Todas as quintas-feiras nós temos a live. Não perca, nem que seja para você ir para lá dormir com Deus. Não perca, e não só não perca, mas vai estar junto dos irmãos. Quando nós estamos junto dos irmãos, é mais fácil de suportarmos ali o cansaço. É ou não é? E pelo menos eu acho. Quando eu estou sozinho em casa, na rede de cuidado, é complicado. Tá certo? Além do cansaço bater, as distrações. Você fica com o celular, com o olho no celular nas mensagens do WhatsApp, com o olho na mensagem.
Eu, pelo menos, eu não sei vocês, se vocês têm essa capacidade, irmão, vocês não entendem nada do que está sendo falado. Consequentemente, esse encargo não vai queimar no seu coração. Mas pelo fato da gente estar junto dos irmãos, aí quando bate o som, dadinho grita, amém, oh meu Deus, não sei o quê, aí mexe um com o outro lá, aí fica ali, e a gente, aquilo ali anima, a nós ficarmos concentrados, na hora que ele fala uma palavra, no meio da mensagem mesmo, a gente já, assim, né? E isso acaba dando mais energia para a gente. Nós temos, irmãos, a mensagem da live de sábado, a mensagem da live do PAC, você, além da palavra, você vê a prática de tudo que o irmão tem falado. É primeiro a prática, depois a palavra. É ou não é? A reunião do PAC é assim. É primeiro a prática, depois a reunião do PAC. Você vê os testemunhos, a aplicação da palavra que está sendo falada, o resultado que está acontecendo, e aquilo você fica encorajado. A gente precisa disso também, Por exemplo, ele tem falado muito, Pedro, com relação aos adolescentes, de ganhar mais adolescentes. Vocês lembram? Eu não esqueci, não sei se vocês esqueceram, mas vocês têm um desafio. Qual é o desafio de vocês? Mas é só lá no dia da casa do adolescente? Não. Você já tem que trabalhar isso, trazendo para as reuniões de jovem. Eu dei uma direção para Rômulo, né? Não sei se ele falou, né? Que eu achei que pode ser muito produtiva. Em vez de termos essas reuniões toda quarta-feira aqui no local de reunião, eu estava ganhando luz em cima dessa passagem aqui, dos 318 homens, olha só. E repartidos contra eles de noite. Como é que eles foram? Foram os 318 tudo junto? Não. Repartidos, eu não sei quantos eram, né? Repartiu os 318 e começaram a perseguir eles. Aí eu estava dizendo para Rômulo, que vocês podem praticar. Em vez de ficar aqui no local de reunião, junta 3 adolescentes. Junto, se tiver o capitão, bota 2 adolescentes com o capitão. Aí multiplica o número de irmãos, e em vez de ficar aqui, o que é que vocês vão fazer? Vão procurar um contato. Ou então, um adolescente não veio, vai atrás dele. E assim, na quarta-feira, são quantos adolescentes e reuniões que normalmente dão aqui, Rômulo? Entre 10 e 15. Então, você dividir aí em 5 de 3, né? 5 grupos, 3 irmãos, 3 adolescentes, vai ter 5 reuniões num dia só. Agora reuniões práticas, onde vocês vão lá, faz grito de guerra com o adolescente, né? Por exemplo, Angelina às vezes não pode vir para a reunião do adolescente, né? Que também está cuidando de Arthur. Aí o que é que faz? Junta 3 e vai aonde? Lá na casa de Angelina. Aí pega mais 3, vai ali na casa de Francisco, tem 3 adolescentes. Eu estou citando. Aí Suzana já disse que tem mais 2. 2 casas, né? Irmãos, dessa maneira, eu duvido, sabe? Estou falando com toda certeza que a palavra está nos mostrando que no dia da reunião da CDA lá em Neguinho não dê 30. Né? Não dê 30. Agora só que a gente precisa tomar a palavra e começar a pensar, Senhor, como é que eu posso fazer para ganhar os adolescentes? Não é só tomar a palavra, Senhor, como é que eu posso fazer? Não estamos conseguindo trazer adolescente aqui para a reunião, então vamos sair. Vocês lembram do testemunho que os irmãos deram lá de Baraúna? Eu já estava até com o sentimento da gente fazer isso, quando a gente estava falando para Dadinho, vamos botar uns 3, 4 banquinhos dentro do carro da gente, aí a gente chega lá em Lages, encosta o carro em algum canto, já tira os banquinhos, né? Numa casa, faz uma reunião ali, ora pela pessoa, fica por ali, já leva o banquinho para outro canto, e na casa na cidade de Governador, de Ser Rosado, né? Que o irmão Carlos Silva disse que ali, eu acho que enterraram um jumento, de cabeça para baixo, que a coisa não avançava. Os irmãos estão testemunhando que já tem família se reunindo lá. Sabe por quê? Porque eles não ficaram na caixa, esperando que alguma coisa acontecesse, não, eles agiram. Então, adolescentes, comecem a agir. Não está dando certo trazer adolescente para cá? Vamos fazer igual os 318 homens aqui, vamos nos repartir aqui na cidade. E eu tenho certeza que nós vamos ganhar pessoas. Os capitães também do mesmo jeito, os valentes de Davi do mesmo jeito.
Os intendentes também do mesmo jeito, né, Lucimar? Nós temos um local para ficar pronto. Irmão, nosso sentimento é encher aquele local de reunião. Nós não estamos construindo um local de reunião para termos mais espaço. Quem dera que quando a gente entrar lá, já esteja pensando em construir e aumentar o local. Mas só vamos fazer isso, irmão, se a gente começar a tomar a palavra de Deus e começar a ficar perturbado. Como é que eu posso colocar isso em prática? Como é que eu posso fazer isso? Né? Como é que eu posso avançar? Os irmãos lá em Afonso Bezerra, como é que a gente pode firmar lá as pessoas lá em Afonso Bezerra? Eu estava vendo um irmão, é uma cidade, eu não me lembro agora a cidade, meu Deus Jesus, lá em Toretama, é uma cidade de jeans, né, que vende jeans, Toretama, e o irmão colocou assim, essa pessoa foi contactada e já deseja se reunir. Irmãos, a gente tem que, sabe, nós temos que sair para pregar o evangelho, e nós temos que levar elas a reunir, a ter a visão de querer se reunir na igreja. Não é só assim, querer reunião na casa dela, não. Tem uma diferença, sabe? Uma coisa é você ir para uma cidade, abrir contatos, e a pessoa é aberta, ela gosta de reunião na casa dela, mas não tem compromisso nenhum. Primeiramente, se você for alguém que tem essa visão, que for comprometido, irmãos, quando você contactar essas pessoas, você tem que já trabalhar para que elas reúnam. Lá em Fernando Pedrosa, nós temos vendo assim, muitos contatos. Tem os TCIs que vão para lá, tem que começar a trabalhar para firmar essas pessoas, para começar a reunir lá. Lá em Laje nós tivemos alguns contatos, né? Desculpe, lá em Santana do Matos, né? Nós demos continuidade aonde Neguinho parou, e já foram algumas pessoas para a última reunião. Eu contei 10 pessoas, né, na última reunião, 10 pessoas, e um pastor de um grupo denominacional lá, junto com a sua esposa, já nos convidou para nós irmos fazer uma reunião lá. A primeira coisa que eu perguntei a ele, a gente pode fazer grito de guerra? Né? Ele disse, eu quero que vocês façam do mesmo jeito que fizeram aqui. Pronto. Já acionei o pastor João Barata e o pastor Segundo, porque ele disse que conhece os pastores, né, os irmãos Segundo, queria saber como é que está Segundo. Eu disse, não tem problema, vou trazer ele aqui para conversar com você. Para nós irmos lá na congregação, irmãos, nós precisamos inculcar isso nessas pessoas, para reunirem com essa mesma visão. Precisa arder em nosso coração, de colocarmos essas coisas em prática. O que o inimigo de Deus ele quer é frustrar esse avanço que o Senhor está tendo no nosso meio. Está entendendo? Mas nós devemos, assim como Abraão, colocar nossa confiança em Deus. Nossa esperança, sabe? A esperança é como uma âncora que nós colocamos no Santo dos Santos, para que nós possamos continuar sólidos e não desanimar. As tribulações, elas vão vir, as dificuldades, elas vão aumentar, mas nós queremos permanecer. Só para me concluir, deixa eu ler aqui o domingo. Senhor Jesus, toda degradação e ruína do povo de Deus começa quando ele deixa de ouvir a palavra dos profetas do Senhor. Isso é uma advertência para nós. Não vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Foi assim com Israel. Mesmo que o Senhor insistisse em enviar-lhe a advertência, o povo as desprezava, assim seu coração se endureceu, eles caíram em idolatria e foram levados cativos. A nossa bênção está em ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, onde é que está a nossa bênção? Ouvir a palavra do Senhor. Em meio às ofertas que Abraão apresentava a Deus, em Gênesis 15, 17, surgiram um fogareiro e uma tocha. O fogareiro tem a função de refinar e a tocha de iluminar. O que é que precisa ser refinado, Dadinho? Nossa alma. O fogareiro é para tratar com a nossa vida da alma. E a tocha é para nos dar direção. Amém? Isso indica que nós, descendentes de Abraão, também passamos por sofrimentos para ser purificados e cumprir a vontade de Deus. E precisamos, cada vez mais, ser iluminados por sua palavra. Tomar posse da terra prometida por Deus implicava lutar. Amém? Para tomar posse dessas terras, precisa lutar. Lá em Pedro Avelino precisa fazer o quê? Lutar.
Lá em Fernando Pedrosa, lutar. Lá em Lages, lutar. Lá em Santana do Matos, lutar. Lá em Afonso Bezerra, lutar. É que vocês estão tão bem, sabe? Que eu fico assim, nós precisamos de ajuda. Graças ao Senhor pelo avanço dos irmãos lá, irmãos. Por obediência, simplicidade, sabe, submissão, o Senhor tem avançado. Nós temos fruto aqui. Essas crianças que estão aqui, irmãos, são fruto desse trabalho. Certo? É isso que nós precisamos fazer. Tomar posse da terra prometida por Deus implica lutar. Não era apenas chegar lá e desfrutar. Você quando vai para Pedro Avelino, né? A gente pode chegar, né? Vamos lá, para desfrutar. Não, é luta. Certo? Você precisa estar com esse sentimento que o inimigo de Deus, ele vai querer desanimar você. Tá certo? Você, na semana passada, foi bom, não foi? Mas a próxima semana, não vá se confiando na semana passada não. Que o inimigo de Deus, ele vai já armar outras ciladas, para que os irmãos caiam. Já de Pedro Avelino? Olha só, né? Já, fruto de Pedro Avelino. E daí, são a ponte para ganhar os pais. Essas crianças, irmãos, né? Essas crianças que Deus ele tem usado para ganhar os capitães, os valentes de Davi, os intendentes. Por isso que Pedro Dong, ele tem, sabe, isso é estratégico. O Senhor, ele tem ganhado essas pessoas com uma finalidade, não é por acaso não. Então, continuando, ele diz assim: havia luta intensa a ser travada, pois na terra de Canaã havia gigantes. Embora hoje vivamos um tempo tão desfrutável na vida da igreja, o Senhor também nos tem alertado que é hora de lutar. Trabalhemos pelo reino. Amém? Irmãos, não vamos relaxar. Está muito bom, né? Está desfrutável, mas não vamos nos acomodar. Não vamos achar que está, né? E relaxar e baixar a guarda, não. Vamos continuar com a guarda alta. E vamos trazer o Senhor de volta. Vamos cumprir a vontade de Deus, encabeçar todas as cidades, a obediência de Cristo, estar debaixo da obediência de Cristo, para que o Senhor ele possa voltar. Ele conta conosco. Jesus é o Senhor. Vamos fazer agora pequenos grupos, como os 318, vamos nos repartir aqui dentro do local de reunião, e vamos continuar e desfrutando dessa palavra. Vamos imergir mais.